nada melhor do que o tempo para parar certas arestas, ou seja, bandas que você lá atrás você não gostava ou mesmo torcia o nariz, tem seus trabalhos relançados e aí você passa a ter uma outra visão sobre o disco. Esse é o assunto do vídeo de hoje, número 85 do canal João Messias Júnior na área, cujo recheio sonoro desse vídeo serão as bandas Insanity, Avalon, Awful e Samael. Segue a vinheta e o papo continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim! João Messias Júnior na área, vídeo de número 85 do canal, cujo tema, como eu disse lá no Abre, são relançamentos musicais. E nada melhor do que tá tudo a ver com o tema, já tá vestido com o tema, né? Com a camisa do que? O Sinopsis aqui, banda lá do Vale do Paraíba que tá relançando seus álbuns em vinil. E é uma reflexão interessante, o tema de relançamentos ele gera pra gente, né, meu? Porque é uma coisa assim. Tem álbuns aqui que eu vou contar hoje que tem 20, 25 anos e a verdade é que às vezes quando você ouviu esse trabalho em determinado momento, ou por radicalismo, ou por burrice, ou você não ouviu e foi pela opinião alheia, a verdade é que às vezes naquela época você não deu aquela atenção para esse relançamento, né, meu? E eu acho um lance muito bacana esses discos serem relançados para os tempos atuais, que eles acabam te dando uma nova oportunidade de você ter um outro olhar sobre esses trabalhos, né, meu? Então, agora eu aproveito o espaço para parabenizar os selos da Black Metal Store, a Rising Records, Vingança Music e a Mindscape Music, por disponibilizar esses álbuns no mercado novamente, né, meu? É uma oportunidade muito bacana para você, fã de música pesada, saber o que estava rolando em outras décadas, né, meu? E ver como esses álbuns, a atuação deles nessa cena metálica dos dias de hoje, né, meu? E falando de música, né, meu? Eu vou começar falando de um álbum bem controverso na época, que hoje ele ganhou a admiração de muitos fãs, que é o Passage do Samael, que tá rolando de fundo. Isso aqui foi um relançamento da Black Metal Store aqui no Brasil, e esse disco ele tá fazendo 25 anos, ou seja, ele tá chegando no seu jubileu de prata. E é um disco que é um disco vanguardista, vamos colocar assim, né, meu? Eu lembro na época, assim, que o álbum foi relançado, em 1996, eu já tinha alguns anos de caminhada no cenário do rock and roll já, e aí você tem aquela fase que você se acha fodão, sabe? Então eu lembro quando eu nem tinha ouvido esse disco na época, né, meu? Quando o Passage foi lançado, então eu não tinha ouvido. Mas aí eu vi todo mundo falando que o Samael, que era um grupo de black metal suíço, tava flertando com a música eletrônica. Aí eu falei, caramba, mano. Mano, então virou uma bosta. E aí saía falando pros outros, né? Falando aquele verdadeiro telefone sem fio, né? Falando assim, cara, o Samael virou uma bosta, o Samael virou uma banda de música eletrônica, tal. Mas quando você ouve o disco, né, meu, como eu digo, né, meu, nada melhor que o tempo para parar certas arestas, né, meu? Então, você ouve Passage hoje, você percebe que ele é um disco vanguardista. Ou seja, era uma banda que fazia o black metal tradicional, mas aí eles começaram a incorporar novos elementos. Então você percebe muita influência da música industrial, você percebe referências da música eletrônica e até um ar meio épico, progressivo, tudo envolto numa aura bem obscura, maléfica assim, né, meu? E a grande sacada desse disco, né, meu? Com toda essa mistura, vamos colocar, os caras fizeram músicas que tem média de duração menos de 4 minutos, ou seja, músicas que elas geram impacto e que elas grudam aqui, ó. Então, por exemplo, você pega a música de abertura que é o Rain, ela já mostra esse novo Samael, vamos colocar dessa forma. Então a banda já mostra com Passage, ele mostra essa nova fase assim, mas ela faz uma espécie de elo, né, meu, entre o novo na época, né, e o antigo Samael. Então você acaba ouvindo o disco hoje e você acaba percebendo que você torceu o nariz à toa, porque a banda deu uma atualizada no som, cara. E hoje, se você ouvir esse disco hoje, você percebe o quanto o trabalho dos suíços é maravilhoso. E ele foi ponto de partida porque a banda fez depois, né? Então, você pega músicas como Shining Kingdom, que ela faz esse elo do novo e do antigo Samael, né, na época.
Angels Decay também é uma música muito legal. Jupiterian Vibe, ela é climática, é aquela música que te leva para outra dimensão. The Ones Who Came Before também é uma música bem legal, ela é bem caótica. Moonskin, ela é comandada por pianos também, muito melódica. E Chosen Race, que ela tem um momento influenciado pela música clássica, ou seja, 25, imagina você 25 anos atrás ouvindo um disco dessa magnitude. Eu acho que eu não estou justificando o que eu fiz e muitos headbangers fizeram, mas eu acho que foi algo que a gente não estava preparado para ouvir. E é nada melhor do que o tempo para moldar essas coisas, né, meu? E eu acho que isso é muito legal. Se você tiver a cabeça aberta, se você estiver pronto para ouvir bandas diferentes, você que está acostumado com black metal mais cru, você para um pouquinho do seu tempo e ouça esse álbum aqui, ó, Passage, Samael. E antes de eu falar do próximo lançamento, segue o mosaico desse disco, que ficou bem legal. Eu já volto. De volta, rapaziada, sem perder tempo, saindo do black metal atmosférico, indo pro thrash metal e com inspiração no Bay Area. Insanity com Phobia. O Insanity é um quarteto lá de Fortaleza, do Ceará. E eu conheci o Insanity por causa de um amigo meu. Você lembra daquele amigo de Americana, que hoje mora em Americana, que eu falava nos vídeos? Pois é, eu lembro que na época ele entrou em contato com a banda. A banda tinha já alguns materiais, tinha algumas demos, tinha lançado um compacto 7 EP e estava prestes a lançar esse álbum, Phobia. E aí foi a oportunidade que eu conheci. E a banda é uma banda muito interessante, que eles faziam um thrash mais tradicional assim. E depois a música deles acabou sofrendo outras ramificações. Mas vamos ficar nesse álbum aqui, ó, Phobia, que ele já chama atenção para quem não conhece a banda. Começar a ouvir esse álbum vai sentir os vocais do Fábio Andrei. O Fábio Andrei, que lembra muito do Sepultura, da época do Band of the Remains, do Arise. Então é um vocal que vai bem nessa linha. E era uma das bandas mais promissoras dessa época, assim, por causa dessa mistura do thrash tradicional com alguns elementos mais modernos. Então era bem técnico, era bem trabalhado. Você percebia que os caras sabiam o que estavam fazendo, né, meu? Você percebe isso em músicas como Praiser of Pain, Mistakes of Oblivion, que ela tem umas partes lentas assim, e Pay for Your Truth, que é aquele momento de você chacoalhar a cabeleira. E é o que eu falei, né, meu? Então chamava muito atenção por ser uma banda que sabia o que estava fazendo, né, meu? Então isso que era legal. Por exemplo, você ouvia na época do Phobia, então, embora era um cenário que estava fervilhando, tinha muita banda boa, o Insanity estava mostrando a força do som do Nordeste, né, meu? Você pode perceber que nos vídeos que eu faço assim, eu busco sempre dar um destaque para o cenário do sul do país e o cenário do Nordeste, que eu acho que eles são muito ricos musicalmente, né, meu? Que por incrível que pareça, tem muita gente que acha que tem banda boa só aqui em São Paulo. E é isso que eu busco mostrar para vocês. E Phobia, essa versão aqui que é da Rising Records, então o disco foi lançado em 1995 e ele ganhou essa versão em 2013. Eu lembro que foi num fest, agora eu não vou lembrar qual fest que eu fui, eu sei que foi num fest, eu acabei pegando bem baratinho esse CD e pra mim foi como se tivesse fechado um ciclo também, né? Porque na época eu era muito fã da banda, mas como todos sabem, né, meu? Quando você começa a curtir som, você é um durango do caramba. Você tem dinheiro pra no máximo comprar umas fitas cassete pros amigos gravarem, né, meu? Pra os mais jovens, perguntem pros seus pais sobre as fitas cassete, o que era gravar um disco, né, meu? E voltando, né, meu? Então, é um disco muito foda. Então tem outras músicas muito legais, como Sadness, que é um momento instrumental, Night of Living Dead, Innocent Laughter, que tem os vocais femininos pra dar um temperinho, e Confined in Freeze and Wait and Agony, que é uma música do 7 EP, que ela que tá aqui de bônus, é um puta de um trash foda. E vale dizer também que essa versão de Phobia, ela é uma versão que foi relançada, então tem praticamente todos os materiais da banda de Phobia para trás, ou seja, é um relançamento de qualidade, é um relançamento que faz a alegria de todos os fãs, né, meu? E assim como alguns lançamentos que eu vou falar depois, então eles têm uns textos que falam um pouquinho da história da banda, que eu vou tentar mostrar no mosaico aqui.
Então isso é legal, cara, porque você acaba criando uma conexão daquele primeiro tempo e dos tempos mais atuais, assim, tudo se encaixa, cara. Então, se você gosta de thrash tradicional, com aquela veia Bay Area, com músicos que sabem o que estão fazendo, um disco bem gravado, vai atrás desse álbum aqui, ó, Insanity com Phobia. Hoje os membros estão com outros projetos, o Fábio André está com uma banda lá no exterior, os remanescentes, alguns dos remanescentes do Insanity estão no Side of Hate. Então, eu fico achando que a banda existe uma esperança de uma volta, porque o segundo álbum deles, Mind Prizes, ele vai ser relançado pela Secret Service Records. Eu mesmo estou esperando para poder comprar o meu, para poder fechar minha coleção do Insanity aqui. Então eu acho que tudo isso abre caminho para alguns shows, né, meu? Quando essa pandemia passar, todo mundo poder viajar, fazer essas coisas, quem sabe não rola um show do Insanity aí na sua cidade. E antes de eu falar do outro relançamento, segue mais mosaicos da terceira banda e eu já volto. Sem perder tempo, ainda no thrash, ainda no Nordeste, vamos falar dessa banda aqui, ó, Avalon com Old Psychotic Eyes, que tá rolando de fundo também. Então o Avalon também era uma das bandas mais promissoras. Então o Avalon também é uma das bandas que, assim como o Acid Storm, MX, Sepultura, Ratos de Porão, o Viper, dentre tantas outras bandas, ela é uma das que faz parte da minha formação musical. Então eu lembro que eu lia muita matéria em fanzine, eu lia muita entrevista, eu via muito Avalon quando o Avalon ia no backstage do Vitão Bonesco. Então o Avalon foi uma banda responsável pela minha formação musical. E é o que eu disse na banda, quando eu estava falando do Insanity, né? Então, quando a gente começa a curtir som, a gente é durando pra cacete, né, meu? E a gente não tinha as facilidades tecnológicas dos dias de hoje, né? Então, a gente tinha que juntar um dinheiro lá, um dinheiro bem suado, comprar fita diplomata e entregar pro coleguinha gravar o disco pra você, né, meu? Mas o Avalon foi uma banda que eu não tive nem disco, eu ficava ouvindo os discos, não sei como, às vezes rolava nos shows, ou às vezes estava rolando em alguma loja na Galeria do Rock. Então foi assim que eu comecei a ouvir o Avalon. E aí depois eu acabei conhecendo o Avalon, eu acabei adquirindo algumas coisas. Então, esse aqui é o primeiro álbum da banda, né, meu? Então a banda já tinha lançado algumas demos, eles já tinham lançado um compacto, né, meu? Time Waits for No One. E aí ela acabou lançando esse primeiro full, que ele chamava muito atenção pela gravação, que é um disco muito bem gravado para a época, ele é de 1993, e ele ganhou essa versão relançada em 2015, pela Rising Records também. Então o que mostrava esse disco? Um thrash tradicional, bem trabalhado também, assim como o Insanity. Era um disco bem trabalhado. E o Avalon, os piauienses, né, do Avalon, né, terra de bandas seminais como Bode Preto, Monasterium, Ano Zero, entre muitas outras, né, meu? Então, os piauienses do Avalon. Então, antes de eu falar de mais um pouquinho do Avalon, vale fazer um adendo, que alguns membros do Avalon, eles eram uma banda chamada Venus, que lançou um dos primeiros discos gravados no Nordeste sobre a bandeira do heavy metal, né, meu? Então, e agora falando do Avalon de novo, o Avalon fazia um thrash tradicional bem trabalhado. Se você pensou em bandas como Metallica e Megadeth, você acertou em cheio. Então os caras eram virtuosos, os caras eram talentosos. O Alex Nasser, que foi o batera que gravou esse disco, um cara muito talentoso, que hoje ele tá tocando música árabe com os irmãos Moyazek, se eu não me engano. Então era um cara muito talentoso, então era uma banda afiada, cara. Você não tem como não se contagiar, cara. Não tem como você não fazer uma volta ao tempo ouvindo esse disco, mano. Você ouve músicas como Serial Killer, The Wasp, Forgotten Past, que tem um piano bem sacado, né, meu? Hoje eu fico pensando que se esse disco fosse relançado, assim, por uma gravadora europeia, com uma distribuição bem maciça, esse disco facilmente seria um clássico do thrash metal atual, porque esse disco não ficou defasado, cara. E assim como as outras duas bandas que eu falei, do Insanity, falei do Samael, você ouve esse disco que foi lançado 2 décadas atrás, ele não ficou defasado, cara. Eu acho que essa é a grande virtude de um relançamento, né, meu? Ele mostrar pra galera mais jovem o que rolava na época e o que o som pode cativar pessoas mais novas. E essa foi a grande sacada de Old Psychotic Eyes, e a gravadora acertou em cheio em relançar esse disco. E não ficou só nas músicas que eu citei, não. Por exemplo, você pega Yes Sir, que é uma música bem agressiva, Just Another Morning, que é aquela música para tudo do disco, Wings, que ela é bem bluesy, né, meu? Quem pensou em Sad But True do Metallica,
ela vai bem nessa linha aí. E Time Waits for No One, que era uma música que eu adorava do Avalon na época, uma música que estava presente no compacto, pra mim é o hino do Avalon, Time Waits for No One. E assim, isso que é muito legal, né, meu? Porque devagarinho a banda vai relançando sua obra, às vezes os caras, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara ali da banda, e aí hoje a banda tá junta de novo, vão lançar músicas novas pela uma coletânea da Mob Records, então isso é muito legal, né, meu? E assim como eu falei do Insanity, eu tô esperando também que o segundo álbum deles, Incógnito, vai ser relançado também. Como o assunto é hoje Psychotic Eyes, se você é fã de thrash metal, se você gosta da linha americana do estilo e tem admiração por bandas nacionais, vá atrás desse trabalho aqui. Avalon Old Psychotic Eyes. E antes de eu falar da quarta banda, segue o mosaico desse disco e da banda que eu vou falar a seguir. Ó, saquem os mosaicos e eu já volto. De volta aqui, rapaziada, saindo do thrash metal, indo pro death metal mais old school. Vamos com essa banda aqui, ó, Awful, Macabre Rampage e Splatter Savage. Tá rolando de fundo. Esse daqui, na verdade, é um digipack maravilhoso que você viu no mosaico antes de eu falar dessa banda. É uma edição comemorativa dos discos desse disco, que mostra uma banda assim que ela causa algum estranhamento, vamos colocar assim dessa forma, né, meu? Na época, foi uma banda que acabou passando batida porque eu achava que banda Splatter, na época, banda Gore, eu achava que eram bandas que não sabiam, de músicos que não sabiam tocar seus instrumentos. Olha o quão preconceituoso você é em determinados períodos da vida, né, meu? Então, nada melhor do que uma segunda chance para muitas bandas, e o Awful foi uma banda que eu resolvi dar uma segunda chance. Foi quando a Mindscape Music anunciou o relançamento desse disco, né, meu? Uma versão deluxe, né, meu? Com pôster, uma versão digipack, então tem versão acrílica, tem versão digibook. Eu peguei a versão digipack e aí o som, né, meu? Você deve me perguntar, né, meu? É assim, o lance gore, ele é mais voltado para as letras, para a temática, ou seja, para o conteúdo sonoro, mas o som mesmo é voltado para o death metal old school. Então, para quem gosta do death metal dos anos 90, o Awful é uma banda que você tem tudo para gostar, meu amigo. Então, e é um death metal trabalhado, os caras fazem um lance de vocais assim, alguns vão lembrar de alguns vocais, vão lembrar muito do Perna, do Genocídio, dos primeiros discos, mas e tem uns vocais mais gritados, então é um lance como se fossem zumbis cantando, então o lance fica muito legal nesse disco, porque eles possuem um elemento chamado coesão, então tudo combina perfeitamente nesse disco. Então é uma banda que te faz bater cabeça, ela te faz prestar atenção no conteúdo sonoro, você vai querer ver as letras, você vai querer folhear o encarte, você vai ter orgulho de ter esse trabalho na coleção, né, meu? E o que chama atenção aqui, que não fica só, que o aspecto musical ele é permeado por interlúdios, né, meu? Então você vai ouvir trilhas dos mestres do terror e suspense, como o Dario Argento, o Dan O'Bannon. Então você vai ouvir interlúdios desses caras no disco. Então aí o resto, o que acontece? É só se você se deliciar em algumas músicas como Feast for the Dead, Trial for the Undead, que ela possui uns andamentos bem legais, Death's Curses, que é aquela música bem brutal, e Deep Red, The Blood is Running Cold, é aquele momento melódico, trabalhado do disco, que mostra até uma outra faceta dos caras, né, meu? Então, esse relançamento da Mindscape Music acabou me surpreendendo muito. O Awful mostrou que é uma banda cheia de potencial, que vale a pena ser ouvida pelos fãs de death metal, né, meu? E o que é interessante, né, meu? O Awful, antes da pandemia, o Awful tinha programado uma turnê, né, meu? Que ela ia passar aqui pelo ABC Paulista, e eles iam tocar num lugar muito legal aqui, chamado 74, que como é carinhosamente chamado de porão, né, meu? Então, eu espero que quando tudo isso passar, todo mundo estiver vacinado, os índices caírem lá para baixo de zero, a gente volte a conferir as bandas que a gente gosta. Em especial, eu quero ver essa banda aqui, ó, Awful, e de preferência lá do porão do 74. E você quer saber da turma do amendoim, né? Meu, você lembra que eu falei pra vocês que eles tinham montado uma banda? Pois é, já acabou. A banda durou um ensaio só. E o Finóide aqui tá aqui pra me contar que
divergências internas irrecuperáveis. Então, ele falou, vamos falar de música. Ele adorou esses 4 relançamentos, ele gostou muito do Samael, ele falou que o Samael realmente é uma banda que estava à frente do tempo e que continua atual e marcante. Mandou bem, hein? Já o Magrício, ele não queria vir não, porque ele falou que está muito bravo ainda que a banda acabou, que ele disse que a banda tinha um enorme potencial, mas ele falou que aqui ele gostou das bandas, ele falou que eu escolhi bem dessa vez, mas a que ele mais gostou aqui foi o Waffle. Ele curtiu pra caramba, ele falou até que quando acabar de gravar o vídeo aqui, ele vai continuar ouvindo. Já o meu brother Cranilson aqui, ele não quis tocar no assunto da banda, ele ficou meio quieto aqui, ele falou só pra gente falar das músicas, dar um salve pra vocês aqui. E ele gostou muito do Avalon e ele gostou muito do Insanity. Ele falou, não era tão fã de thrash, mas depois que eu vim aqui morar no Brasil, o thrash está se tornando meu estilo favorito. E era isso, rapaziada. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo feedback recebido, pelos likes, pelo número de inscritos do canal que vem aumentando. Então, meu amigo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de música pesada, buscar um olhar diferenciado sobre discos de metal e de rock and roll, então recomenda o meu canal pro seu amigo, passa o conteúdo pra frente. Se você se identificou, passa pra galera, pede pra galera se inscrever no canal, pede pra galera assistir o vídeo até o final, pede pra galera propagar a mensagem, que isso, o canal só cresce, e aí a gente tem mais oportunidade de passar a mensagem para mais pessoas. E não vamos perder nossos encontros de terça e sexta, que eu vou falar de álbum solo e depois eu vou falar mais um pouquinho de nostalgia. E era isso, grande abraço e até mais!